Fala pessoal, Carros e Finanças no ar, mais um episódio. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Estamos aqui novamente com o Elton Rocha, consultor automotivo, e hoje vamos fazer uma entrevista para poder conhecê-lo um pouco melhor. Beleza? Como é que você tá, Elton? Tudo bem? Tudo em paz, João. Olá, pessoal. Prazer sempre estar aqui com vocês. E hoje eu tenho certeza que esse bate-bola aqui vai sair muita coisa boa. Bacana. A ideia é que nós apresentamos esse podcast, né, há algum tempo, só que não fizemos uma apresentação tão detalhada, talvez, né, para que vocês saibam de onde viemos, né, quem nós somos, qual o objetivo desse trabalho, desse projeto. E é uma oportunidade bacana de fazer isso enquanto ele ainda está no começo, porque com certeza ele vai crescer bastante ainda. Então vamos lá, primeira pergunta. O Elton, na verdade, não é uma pergunta. Eu queria que você se apresentasse. Quem é o Elton? Por que que você está nessa área? O que é que te move, né? Quais são os seus desejos? Se você puder falar um pouco sobre isso. Maravilha. Vou me apresentar olhando para o pessoal, né? Olhando Tá. diretamente para eles aqui. Pessoal, meu nome é o Elton Rocha, sou consultor automotivo, avaliador técnico veicular e também faço intermediação de venda de veículos. A consultoria automotiva, ela é voltada justamente para o público que não tem tempo, não quer ter tempo ou muitas vezes não entende, né? Não tem muito feeling com o mercado automotivo. É uma área que a gente está trabalhando já há um pouco mais de 2 anos, né? Em relação à função mesmo, como profissão. A consultoria automotiva em si, com suas atividades, temos uma experiência de mais ou menos 10 anos. Eu sou ex-funcionário Ford da fábrica em Camaçari, trabalhava no setor de qualidade, no setor de teste, de avaliação de protótipos, aqueles carros todos plotados que vocês veem nas estradas, eu já trabalhava nesse setor. Então era mais para avaliação mesmo e o desenvolvimento do produto no mercado. Hoje, com a consultoria automotiva, eu já defendo esses interesses em apresentar um produto de qualidade para o cliente no momento da compra. Se ele vai comprar um carro zero ou seminovo, eu estou sempre do lado dele ali para ajudar, para que ele escolha o melhor e fuja aí dos golpes do mercado. Certo, maravilha. Mas vamos pro iníciozão mesmo. De onde é que surgiu o seu interesse por carros, né? O que é que te fez ir para essa área? No caso, antes de Ford, no caso. Acredito que muito do que acontece para nós homens e até mulheres também acontece muito é o feeling por carros. Eu Uhum. sempre gostei muito de carro. Eu aprendi a dirigir muito cedo e tá com os carros da família para mim sempre deu muito prazer. Então Uhum. a gente sempre teve muito homem em casa e a gente tinha os carros da família. Depois de grande, comprei meu primeiro carro, mexia no meu primeiro carro e a paixão foi Não crescendo. trabalhava na área ainda. Não trabalhava na área ainda, eu sou da Tá. área comercial. Uhum. Eu fui supervisor de vendas da área comercial por muito tempo. E aí depois que eu fui trabalhar na Ford, em torno de 2013 para 14, foi onde eu iniciei na fábrica da Ford. E como surgiu essa ideia assim de, poxa, gostaria de trabalhar na Ford, ou algum colega deu uma dica, ó, tá contratando, tem esse setor, como é Na que Ford, foi isso? assim, até tirando a curiosidade para quem até deseja, um exemplo, entrar para essa profissão, hoje com a BID chegando hoje em Uhum. Camaçari, esses postos de trabalho vão aumentar bastante. Na época foi por curiosidade, né? Surgiu essa vaga, era motorista mecânico de testes. Uhum. Na carteira vai assim, no registro, né? Tá. E aí a gente foi fazer avaliações, né? A fábrica na época, acredito que a BID vai fazer da mesma forma, nos chamou para fazer algumas avaliações, alguns testes dentro da planta de Camaçari, que hoje a BID está defendendo. Uhum. Ela hoje tem um campo de provas Sim. lá dentro, lá de Conheço. testes. Então, e aí a gente fez os testes, as avaliações lá dentro, e dentro dessas avaliações a gente era escolhido dentro de uma peneira. Uhum. Então, depois dessa peneira, a gente era contratado. Então, para entrar na Ford e assumir a função de motorista mecânico de testes, setor de protótipos, eu precisei passar por um processo de avaliativo lá dentro para depois entrar. Não foi assim, eu quero ser um motorista mecânico de testes. Não. Uhum. Surgiu a oportunidade e eu fui até lá e fiz o teste e entrei na área. Bacana. Aí você me deixou curioso agora quanto ao que faz um motorista mecânico de teste. Você já falou de forma rápida, né? Os veículos Perfeito. plotados, testar, mas Isso. conta um pouco mais da rotina desse profissional. Pronto. Lá na fábrica a gente tinha dois setores, né? Três, perdão. O setor de desenvolvimento, o PD, Uhum. e a gente tinha o setor de montagem do carro, que é o de linha. Eu estou sendo Tranquilo. trazendo uma forma mais clara. Uhum. E a gente tinha o nosso setor, que era o setor de análise. O PD desenvolvia o produto, o setor de montagem montava o carro e nós recebíamos o protótipo. Recebíamos ali uma fração da quantidade de produção, Uhum. 10%, 13%.
veículos, um motor 1.5, 1.0, EcoSport, e aí a gente ia testando esses veículos conforme o PD, o setor de engenharia, nos passávamos esses checklists, digamos assim, Uhum. avaliativos. Então vamos botar, hoje a gente vai fazer uma avaliação de rodagem. Então saíamos em comboio, ali 4, 5 carros, todos plotados, respeitando, claro, todas as regras, tínhamos um checklist de rodagem, tínhamos lida de comboio, final de comboio, e aí a gente ia ali, por exemplo, até Aracaju, todos Uhum. os dias pela linha verde. Então saíamos da fábrica em comboio, entrávamos na linha verde, até Aracaju e voltávamos. Isso acompanhado com alguns equipamentos no carro, fazendo toda a leitura. E o nosso trabalho era justamente esse. Como motorista, usuário do carro naquele momento, passar o nosso feedback diário em relação ao uso do carro e também nos relatórios apresentar esses, digamos assim, diagnósticos que os equipamentos passavam na rotina da gente quando a gente rodava. Bacana. Você falou desse teste, digamos assim, né? Não deixa de ser um teste em Aracaju, Tá. voltar, mas tem algum teste mais extremo? Vou acelerar forte aqui, vou fazer um 0 a 100, vou testar frenagem, vou testar na chuva, vou testar subindo ladeira, em terra. Como é que funcionava isso? Todos os testes que são criados, né, pela montadora são testes assistidos. Então o setor de engenharia ela vai passar para o piloto mecânico de teste, né? Vai passar, olha, hoje é teste de frenagem, vamos testar pneus hoje. Dentro do campo de provas, dentro de Camaçari, quando a gente trabalhava na planta, existia a prova de testes e ele passava, olha, você vai desenvolver uma velocidade até 60 por hora e frear bruscamente. Vamos testar ali disco, pastilhas, freio, suspensão, direção. Vamos testar autonomia, vamos testar pane seca, vamos testar estabilidade, tração. Aí a gente tinha dezenas de métodos para fazer isso. Vou dar um exemplo. Logo quando lançou a EcoSport Storm, ela Uhum, tinha uma versão W4WD, né? sim. Seria ali a 4x4. Dentro da planta da fábrica, a gente não tem o campo para off-road, apenas asfalto. Então a gente tinha que sair para o círculo urbano. E aí a gente tinha que acelerar, frear, rodar em períodos de lama, buraco, grama. Então, dentro da fábrica, a gente tinha a prova de testes e fora a gente tinha o uso urbano normal. Então, para quem tem essa curiosidade, carro 0 km, antes de ser lançado, ele é testado em diversos cenários, dentro dos campos de prova dentro da própria planta e também em cenários reais, na rua. O motorista mecânico de testes, ele fica responsável justamente por isso. Recebe primeiro um plano de testes e depois ele vai seguir para esse campo para poder realizar esses testes. Pô, bacana. Dentro do que a gente considera um protótipo, existem várias fases, né? Vou Perfeito. chamar aqui de fase 1, fase 2, fase 3, tem os nomes corretos, mas ah, quais são os testes que cada fase dessa exige para que ele possa ir, para que o protótipo possa ir para uma nova fase? Por exemplo, poxa, você precisa ser aprovado nisso aqui para a gente começar a testar tal coisa. Como é que funciona isso na prática? Maravilha, João, excelente pergunta. Quando nós conhecemos um produto chamado protótipo, né, quando a gente é apresentado, ele vem como o João bem colocou, ele vem em etapas, tá? Na Ford até então a gente conhecia como MP1, MP2, MP3 e em alguns casos no último estágio o MP4. No MP1 é o protótipo puro. Ele vem com muitos defeitos, ele vem, carro desliga, a chave cai, a porta não fecha, assim, vem com vários produtos, perdão, vários vícios. E ali a gente vai acertando esses defeitos, esses vícios. Quando esse carro atinge uma determinada quilometragem e a gente começa a acertar esses pontos, o setor de engenharia já passa para o MP2. E aí no MP2 ele já começa a ser um carro mais assertivo. E aí a gente vai muito pela quilometragem. Vai ser dividido. Exemplo, carros para, que a gente chamava de high mileage, né? Longa duração. Então ele pegava carros até 60 mil quilômetros. Pegávamos o carro na primeira etapa a MP1 e ela iria até a MP4, que já é o carro pronto, que é o que vai para a concessionária. Então o MP4 ele chegava ali a 60 mil quilômetros rodados. Ele passava por todas as etapas e a gente ia corrigindo ele ao longo do tempo. O veículo de MP1 não, ele vai rodar apenas o MP1, 8 mil quilômetros mais ou menos. 8 mil quilômetros esse carro para, o setor de engenharia desmonta esse carro inteiro para estudar todos os componentes do carro. Quando a gente chega no final do processo, MP1, 2, 3 e 4, lembrando que o 4 já é o carro de concessionária, todos esses carros que ficaram ali, eles são, alguns pontos são
viram frota e outros são que a gente chama de scrapeado. Né? Hum. São, digamos assim, destruídos esses carros. Descartados. Perfeito. Tem algum teste que seja, assim, talvez o mais exaustivo, que a montadora fala, poxa, isso aqui vamos fazer até, assim, não aguentar mais, isso aqui não pode falhar, ou isso aqui a gente precisa melhorar muito, se você puder citar quais são? Pronto. Principalmente o teste de pane seca, Uhum. porque geralmente, como é pane seca, a gente não pode sair do circuito para o circuito urbano. Temos que fazer o teste interno. E aí, quando a gente vai fazer o circuito de pane seca dentro da planta, nós precisamos ficar andando por horas, ou talvez o turno inteiro, muitas vezes 8 horas em círculo. Uhum. Enche o tanque, você vai rodar 600 quilômetros andando em círculo. Basicamente para medir a autonomia? Exatamente, até o carro acabar o combustível. Ali dentro do circuito temos variações de velocidade, frenagem, inclinação em curva. Então, além do teste que a gente tem ali, temos também outros testes que vamos fazendo simultâneo que vai trazer para a gente ali uma exaustão, cansa muito mais. E segundo é quando é encontrado qualquer tipo de problema que ele é, digamos assim, intermitente. Problema que dá e a hora não dá. Então, muitas vezes você tem que ficar rodando exaustivamente com aquele carro e fazendo algumas simulações para que consiga chegar ali. É muito exaustivo essa parte. Engraçado que, mesmo sendo tão bem testado, muita coisa só aparece quando o carro já está nas ruas, né? Após o lançamento. E aí é outra equipe que vai estudar essas falhas para poder ajustar. Quando a gente encontra um carro que vai para o mercado, como o João bem colocou, que não apresenta problemas com ar, com o João, mas apresenta problemas com outra pessoa, em alguns casos é a questão mesmo do uso do carro. Né? O motorista usa de uma forma e o outro usa de outra. Tem motorista mecânico de teste que não consegue pegar um problema aqui, mas o outro consegue. Então vai muito também do perfil do uso do veículo. Isso é bem interessante. Então, muitas vezes o cara não sabe utilizar bem câmbio automático, mas o outro sabe. Vou fazer uma pergunta tentando não fugir muito, mas essa aqui vai desviar um pouco da entrevista. Mas falar de carro de locadora que tem vários motoristas, de repente quase que todo dia tem um diferente. Na hora que um consumidor quer comprar um carro desse, qual dano ele pode ter por estar comprando, qual prejuízo ele pode ter por estar comprando um carro que teve vários motoristas ao longo do tempo? Pronto. Da mesma forma, né, como eu acabei de dizer, que o motorista mecânico de testes ele pode mudar, né, as características do veículo conforme a sua forma de condução. E claro, né, aproveitando até antes de responder a tua pergunta, o grupo, o time, ele faz revezamento com os carros. Então, assim como de locadora, o carro cada dia tem um motorista diferente. E o que pode acarretar é justamente essas formas variadas de condução. Muitas vezes, João ele tem uma forma muito mais brusca de frenagem. O Elton já não tem, já freia com mais cautela. João ele acelera muito mais bruscamente, o Elton não. O João ele tem uma forma de condução e entrada e saída de curva muito mais agressiva do que o Elton. Então muitas vezes o João ele tem, digamos assim, uma dificuldade até muitas vezes de enxergar buraco, lombada. Já o Elton não é mais precavido. Isso é bem interessante, né? Por exemplo, eu costumo ir muito para o interior, agora até que diminuiu um pouco, mas no meu estilo de direção, e que eu particularmente gosto bastante, eu freio antes da curva e faço a curva pisando, né? O carro, principalmente carro com tração dianteira, ele fica muito mais estável. E uma coisa que me dá muita raiva é quando eu vejo o carro da frente freando no meio da curva, quando eu tô já enchendo o motor assim para retomar. Perfeito. Então eu saio muito forte das curvas e o carro da frente está ali engasgando, tentando... E eu falo, caramba, não é possível que a pessoa dirija assim, né? Então você vê que as pessoas dirigem de forma muito diferente. Exato, né? E o comportamento dos carros muda. E isso muda toda a dinâmica construtiva do carro. Dinâmica construtiva, quando eu digo, é uma nomenclatura que a gente traz da época das avaliações. Porque assim, a dinâmica construtiva de um carro, se você não obedecer ela para a forma como ela foi montada, desenhada, você talvez não consiga ter o máximo daquele produto. Eu lembro que na nossa época, tínhamos um gerente operacional, assim como você, né, engenheiro mecânico, e ele tinha muita perícia com volante, dirigir, né? Então ele gostava de dirigir muito, em muita alta velocidade, e as curvas dele eram sensacionais. Curvas que eu entrava, por exemplo, na nossa campo de provas, curva que eu entrava a 140, ele entrava a 200, ele entrava a 180, mas a segurança que ele passava era assim, era algo surreal, justamente por essa leitura que você fez. Ele, antes do traçado da curva, ele abre, entra, se aproxima da faixa branca à direita, ou seja, a
curva ela se amplia, ela fica Sim. maior. Ele entrava quase no meio da curva já, porque a segurança que ele tinha do campo de visão, e ele praticamente, claro que é, mas assim, ele praticamente fazia a curva em linha reta, pela velocidade Você que ele aumenta vinha. tanto o raio que você permite aumentar a velocidade e certamente ele já testou, inclusive já deve ter pesquisado dados de coeficiente de atrito do pneu, até onde Perfeito. aguenta, etc. E aí passar até uma curiosidade para o pessoal de casa, piloto de Fórmula 1, não só Fórmula 1, mas principalmente até das categorias de base, que os carros não são tão rápidos, os pilotos vão no limite do equipamento. Então eles sabem, por exemplo, até 230 eu faço essa curva, se eu fizer 240 o carro escapa. Então às vezes não é que o piloto não consegue andar mais que aquilo, é que o carro não consegue andar mais que aquilo. Isso falando de Fórmula 2, 3, Fórmula 1 aguenta muito mais. Um garoto de 18 anos, Oliver Berman, fez a estreia na Ferrari, né? O Sainz teve uma crise de apendicite, então na última corrida a Ferrari convocou um piloto da Fórmula 2 para correr e aí perguntaram depois da corrida qual era a principal diferença da Fórmula 2 para a Fórmula 1. Ele falou: na Fórmula 2 você guia no limite do carro, na Fórmula 1 você guia no limite do piloto. Então, Maravilha, isso sensacional. é sensacional. Ele saiu destruído. Tinham dois apoios assim do lado do capacete, né? Acolchoado, digamos assim. Porque a força G, A força G é é muito absurda grande. na Fórmula 1. E chegou num determinado momento da corrida que ele não tinha força para sustentar a cabeça. O pescoço já não aguentava. Então você via pelas câmeras do carro assim, ele totalmente apoiado, né? E o carro chegou a ficar um pouco amassado nas laterais. De tanto ele balançar a cabeça? Tanta força G em cima, Em pressionando o cima. pescoço dele. É incrível, cara. Tem um vídeo, depois, se eu achar, até coloco na edição, mas que uma pessoa normal vai dar uma volta num carro de Fórmula 1 para dois lugares. E olha que não é um carro que está competindo, né? Um carro de dois lugares nem compete, mas assim, só para sentir um pouco, né? Então pegou uma pessoa ali que, enfim, tem a licença para dar a volta e a pessoa no carona. E a cabeça fica assim completamente solta, sabe? A pessoa não consegue segurar a cabeça de tão forte. Então, assim, a força que os pilotos de Fórmula 1 têm no pescoço é um negócio surreal. Informação, João, é uma coisa que eu sempre digo até para os meus clientes na consultoria. Uhum. Muitas vezes a pessoa, pô, eu queria ter um carro esportivo, né? Eu queria ter um carro muito forte, muito potente. Mas muitas vezes o que falta para as pessoas é só informação. É só esse coeficiente, como você acabou de colocar, de Exato. entender o que é uma curva, do que é uma frenagem, do que é uma reaceleração, uma retomada de velocidade. Então, tudo isso é só informação. Você vai ter, pode ter certeza que você pode estar com o seu carro em casa que pode andar bem também. Exato, com certeza. Vamos lá, mas voltando, você falou um negócio que me deixou um pouco intrigado da questão dos testes de pane seca, né? Sim. Pode rodar o dia inteiro até acabar o combustível. Existe essa medida feita pela montadora, pelos testes Perfeito. feitos no campo de prova. E existe uma medida que quando a gente vai na concessionária, a gente vê lá no adesivo feita pelo Inmetro. Qual é a diferença? Por que é que vai a do Inmetro, não vai a da montadora? Tem muita distorção? Como é que funciona isso? Então, a diferença que vai ter do Inmetro para a tradicional, como a gente costuma dizer na rodagem, porque na rodagem, que é com o piloto, o motorista mecânico de testes, nós ali simulamos diversos cenários. Tá? Então, se é no tempo de sol, tempo ensolarado, vai ser debaixo do sol. Se vai ser na chuva, vai ser na chuva. Se vai ter um circuito com curva, vai ser com curva. Com elevações, vai ter elevações. Se nós precisarmos colocar mais pessoas no carro, nós vamos colocar. Bagagem, nós vamos colocar. A do Inmetro, não. A do Inmetro, ela vai ter apenas, digamos assim, um rolo, o carro vai estar em cima, você vai ligar o carro e o carro vai ficar lá. Andando até acabar O combustível, exatamente. Welton, mas o Inmetro também faz teste de rodagem. Faz, mas as condições não são as mesmas. Na rodagem, né, a gente sempre se preocupou, né, o setor de desenvolvimento sempre se preocupou em manter, digamos assim, as informações conforme a gente tinha no uso diário do consumidor. Então, se é um dia de sol, vai influenciar no consumo do carro. No de chuva, a mesma coisa por conta do atrito de pneus e do arrasto de água. Um dia de vento, um dia com mala cheia, com mais 3, 4 pessoas no carro. Então isso vai variar bastante. Exemplo, coisa que essa informação as pessoas muitas vezes não têm. O combustível que também é usado dentro de uma fábrica é diferente do combustível que está sendo usado no Inmetro e que está sendo usado na rua. Ótima informação. Eu sabia que o combustível que vai no carro 0 km para concessionária é diferente e que é abastecido ali, não sei, 5 litros, algo assim. Exato. Que é um combustível feito para as montadoras, né, especificamente. Mas eu não sei, eu não sabia se era o mesmo combustível para esses testes.
Como é que funciona essa questão? Pronto. O combustível que ele é colocado no início da linha, tá? Até o final, para movimentação interna, é essa gasolina que a gente chama de pura, é a que vem pura da refinaria. Ela não tem nenhum tipo de aditivo. Nada, nada, é o puro, puro, puro. Eu não tenho certeza se o motivo é esse, mas talvez seja o envelhecimento, certo? Um dos motivos, porque às vezes o carro pode Sim, ficar muito tempo em pátio para não danificar nada, então sim, então ela mais isso é teor um de pureza que ela Exato. tiver, você vai ter ali talvez também uma qualidade. E segundo, é para também garantir ao concessionário, né, que o produto em si está dentro de todas as especificações. Por quê? Quando o João compra o carro na concessionária, depois que esse pedido é gerado, é que vai ser enviado para a fábrica para fazer digamos assim, a construção do carro, a montagem do carro. Não é a fábrica que monta, bocha num pátio para depois a concessionária. A montadora ela só monta o carro depois que Já é faturado. Então, essa gasolina é pura também desse jeito. Nos testes, como você perguntou, é abastecido fora da fábrica. Então tem um posto que é credenciado pela fábrica, parceiro da fábrica, onde a gente sai todos os dias em comboio e aí rodamos o que tivemos de rodar a quilometragem. No final do turno do dia, passa todos os comboios, passam por esse posto, enchem o tanque, deixam o carro na planta para o próximo turno pegar aquilo ali também e fazer a mesma coisa. Bacana. Você falou um negócio interessante que é o carro quando vai para a linha de montagem ele já é faturado, já sabe qual é o modelo, qual a versão, qual é o tipo de pneu, já Pra entra onde na linha vai. para onde vai, tudo engatilhado. E aí vou fazer uma pergunta que tem relação com o seu trabalho atual, que é a consultoria e as avaliações. Tá. Quando você vai fazer a avaliação de um carro 0 km, se ele chegar com alguma não conformidade, por acaso bateu nesse deslocamento para concessionária, em algum teste, o carro está danificado, mas pô, já vem da fábrica faturado, já entra na linha de montagem faturado para a pessoa. Como é o processo? As concessionárias vão fazer de tudo para não trocar esse carro. O que é que o cliente pode fazer se receber um carro 0 km e que está não conforme? Ele não pode chegar e falar, não quero esse não, quero levar aquele que está do lado que está melhor. Mas seu carro faturado foi esse. Como é que funciona? Então, o que acontece? Dentro da consultoria, o cliente ele está buscando ali transparência na compra. Então, eu vou fazer a avaliação, qualquer inconformidade que eu encontrar, eu vou passar em relatório para o cliente e vou dar a ele a opção para ele pedir à concessionária para que faça, dentro do entendimento que o cliente tem, trocar o veículo, tá? Porque o produto está com avaria. Mas é possível trocar, uma vez que já vem faturado o nome dele? Como é que... Olha, pelo Código do Consumidor, sim, o produto está variado. Você está comprando um produto novo, então ele não tem por que vir avariado. Pelo Código do Consumidor, sim. Só que a gente entende que isso é um processo muito burocrático. A concessionária vai ter que novamente faturar um novo carro, esperar um tempo para chegar. E quem garante que ele vai chegar de novo da mesma forma? Exato. E outra questão, imagina se for um carro para PCD, por exemplo, que é uma burocracia ainda maior, mais específico, o carro é montado, o prazo é muito maior. Então, imagina chegar com uma avaria e você conseguir trocar o carro. É bem difícil. Exato. Aí eu sempre oriento o meu cliente. Falei, ó, como já aconteceu, vou dar o exemplo. O cliente estava comprando um carro 0 km e aí o carro foi batido. Né? Eu posso até explicar isso aqui um pouco mais na frente, se assim você preferir. Foi batido na fábrica e chegou na concessionária reparado. Na concessionária eles não olham isso. E aí na avaliação eu peguei que o carro foi batido. Repintou o paralama dianteiro, o para-choque e trocou o farol. E aí eu passei para o cliente. O carro estava sendo vendido a 119.990, 0 km. E aí eu passei para o cliente e falei, o Elton, o que é que eu faço? Falei, duas opções. Você pode pedir o cancelamento e pedir um novo faturamento, um carro novo, ou a gente pode tentar preço. Foi o que aconteceu. O cliente conversou com a concessionária reconheceu o que aconteceu, eu consegui mostrar, o gerente entendeu, e aí eles conseguiram ali barganhar um preço. O Elton, a concessionária perdeu alguma coisa? Lógico que não, porque pelo preço ali a gente sabe que eles estão ganhando. Porém, é um desconforto para a concessionária. Com um carro 0 km sendo vendido reparado, para eles, para a marca em si, isso não é bacana. Não. O risco de imagem, qualquer empresa que se preze hoje em dia a fazer um atendimento de ponta, né, de muita qualidade, é altíssimo você passar um veículo nesse estado, né, de reparo, ou pelo menos passar um veículo nesse estado sem comunicar ao cliente, que é o pior. É uma coisa que fala, olha, seu carro teve algum problema aqui no deslocamento, sei lá, da cegonha para o nosso showroom, e já corrigimos, né, já reparamos, está aqui em perfeito estado e comunica o cliente, né, se ele se incomodar muito, ele vai tentar
fazer alguma negociação. Mas é interessante que o pessoal tenta passar como não houve nada, vou esconder, é melhor Perfeito. não ter estresse. Então isso eu acho meio que absurdo, né? E se você me permite, João, fica até de mensagem, tá? O pessoal que está em casa. Mesmo o veículo 0 km, ele precisa ser avaliado. Tá? Dentro da fábrica é muito comum no processo de movimentação do carro de setores para setores. O carro, muitas vezes, na correria do turno para se entregar à meta do dia, acaba se batendo o carro. São diversos motoristas que fazem essas movimentações. Esse carro pode ser batido, tá? Ele pode ser reparado, repintado, trocado peças. Seu carro já foi faturado, ele vai para a concessionária da forma como ele está. Você pode, em alguns casos, estar comprando um carro que foi batido ou reparado sem saber, mesmo sendo 0 km. Então, avaliar carro 0 km pode ser como uma forma de defender o seu dinheiro, seu patrimônio. Mas você não está dizendo que pode ter acontecido, né? Você já viu diversas vezes acontecendo. Diversas vezes, inclusive Então, em situações assim que, assim, se fosse outro eu não queria consertar, mas está faturado, não tem jeito, tem que trocar. Carro que bateu de frente, carro que tombou, carro que, enfim, é fábrica, não tem jeito. pois é, bacana. Então, voltando, você começou com experiência comercial, que foi na área de... Comercial de era supervisor de vendas. Tá, bacana. De qual setor? Telecom, setor telecom. Pronto, bacana. Saiu dessa área comercial, foi trabalhar basicamente como piloto mecânico de testes na área de qualidade, testando os carros. Pegou toda essa questão de qualidade, todos as manhas, digamos assim, dos macetes, dos vícios dos carros e principais problemas. E aí, como foi que surgiu essa questão da consultoria automotiva? Você já tinha esse projeto quando estava na Ford, ou foi quando a Ford resolveu fechar as portas aqui no Brasil e você viu o começo dessa profissão? Como é que veio tudo isso para você? Ótima pergunta. Quando eu ainda trabalhava como motorista mecânico de testes, sempre despertou muito interesse e muita curiosidade nos amigos, né? Então era muito comum amigos e parentes, por saber que eu trabalhava com isso, me pedir ajuda para comprar carro. Então isso foi alimentando esse desejo. Com o passar do tempo veio a pandemia, veio todo aquele processo e a gente sempre buscando essa forma de empreender. E aí minha ex-mulher me deu uma ideia: Welton, por que você não faz dessa profissão? Você gosta tanto disso, profissionaliza. E eu comecei a pesquisar. Nisso de pesquisar eu encontrei, né, algumas referências no mercado hoje nacionais que já fazem esse serviço há um tempo. Acho que vale a pena mencionar quais são essas suas referências, né? Hoje Rogério, tá, que é de Fortaleza. O Anderson, também de Fortaleza. Rogério é o Carro Perfeito? Isso, Rogério também, do Carro Perfeito, de Fortaleza. Anderson da Autonal, também de Fortaleza. Joel Rodrigues, que é também de Fortaleza, que são as três. Hoje o campo maior... Chegou demais, Joel. Hoje são os campos... O campo maior hoje de consultoria automotiva é lá. Marcelo Toledo, de São Paulo. A Aline, que é de São Paulo também. E quem mais, meu Deus, que foi dessa área... Assim, que deu mais referência também. É uma área que tá começando agora, né? Isso, então... foi também. Tem um que é muito forte. Só esqueci o nome dele agora, João. Ele é de Recife, só esqueci o nome dele agora, mas é muito bom também. Tem uma galera muito boa também. E essa área vem crescendo bastante e a qualidade técnica do pessoal também cada vez melhor, né? O que, enfim, é muito bom para o mercado, né? Menos pessoas sendo iludidas por um mercado automotivo que tem muita picaretagem, infelizmente, ali, muita malandragem na hora de empurrar o carro para uma versão ingênua. Isso, no início... Como você bem perguntou, no início da profissão, a gente tinha apenas como base, né, as questões mesmo de adulteração mais grosseiras. Um carro capotado que trocou um teto, um motor e tal. O laudo, vou entrar aqui nesse detalhe, né? O laudo cautelar pega, quais são as diferenças da avaliação que o Welton faz da avaliação de um laudo cautelar, né, de um avaliador cautelar? Beleza, diferença de um laudo cautelar para uma avaliação automotiva. O laudo cautelar, ele vai obedecer ali a um script, tá, pré-determinado, que dificilmente, eu posso até ser que a chutar um pouco, em até quase 99% não vai sair disso. Vai checar apenas identificações obrigatórias, chassi, motor, câmbio e os vis dos vidros, e checar pintura. A avaliação automotiva, ela vai avaliar de uma forma mais minuciosa. A gente costuma dizer que dentro da consultoria a gente avalia em torno de 300 itens no carro. Pintura elétrica, eletrônica, componentes internos e externos, identificações obrigatórias, test drive, então, histórico documental. Então a consultoria automotiva ela é mais completa do que o laudo cautelar. Não é que o laudo cautelar se torna obsoleto, mas a consultoria automotiva seria um melhor investimento do que o laudo cautelar. Bacana. Então você
resolveu pesquisar um pouco mais sobre essa profissão, viu Sim. algumas pessoas que já eram referências, já estavam ali com o trabalho em andamento, já com algum reconhecimento, e você falou, poxa, eu vou mudar para essa profissão, né? Eu vou fazer essa transição de Sim. carreira, digamos assim. Quais foram os maiores desafios dessa mudança? Como foi que você começou a estruturar sua empresa, seu trabalho, sua rotina? Porque é uma rotina completamente diferente Sim. da rotina na fábrica. Me fala um pouco sobre esse início. Pronto. O principal desafio é porque era uma profissão totalmente nova. Tá. Então você startar do zero, no empreendedorismo, você startar do zero é extremamente difícil. Uhum. Primeiro porque você ainda vai ter que mostrar o seu produto para o mercado, convencer o mercado que o seu produto ele tem um valor. Você não tem que convencer a fazer com você tem que convencer a fazer o serviço. Isso. E Porque já existe o laudo cautelar. Exato. Então, até hoje eu ainda tenho essa pergunta, mas Welton, você cobra X pela consultoria automotiva e é cobrado X pelo laudo cautelar. Não é o mesmo serviço? Aí no início, para você moldar isso na cabeça do consumidor final, foi bem difícil. Os principais desafios foi justamente trazer para o mercado essa imagem, tá, de que a consultoria automotiva era uma aliada e não um serviço desnecessário. Convencer também os lojistas de que somos parceiros, não inimigos, porque em muitas cabeças de lojistas a gente está ali para queimar o produto dele, de forma nenhuma. O lojista que está cheio de carro batido Pronto, e reparado. Você já disse tudo, pronto. Vai querer sua cabeça. Exatamente. Então assim, a gente é parceiro. Né? O consultor automotivo ele é parceiro do lojista. Se ele souber trabalhar na compra do produto dele para botar no showroom, nós praticamente vamos nos tornar ali indiretamente um parceiro para ele. Porque, um exemplo, João Libório me procurou para comprar um carro. Eu vou procurar um carro dentro do meu padrão. Menor quilometragem, maior originalidade, comprovações de manutenção. Então, se eu souber que um lojista X, ele já tem carros naquele padrão, claro que vai se tornar comum eu checar o showroom dele para ver se eu encontro a opção que o meu cliente quer. Da mesma forma como lojas que têm o histórico de carros batidos e que você eu não vou nem passar na porta. Eu não vou nem procurar. Então, os principais desafios foram esses, que é iniciar o projeto do zero, colocar na cabeça do consumidor que é um produto que tem uma qualidade melhor, um custo-benefício melhor do que o que já é apresentado hoje no mercado, mostrar para o mercado a valoração do meu serviço, né? E, claro, criar parceiros dentro do segmento, para não se tornar ali meio assim como um inimigo que está indo para falar mal do carro da pessoa. Bacana. Algumas situações inusitadas ou até constrangedoras, talvez, dentro Demais. Poderia contar algumas? Demais. Já aconteceu, eu não vou citar, lógico que eu não vou citar nomes aqui, mas de uma determinada loja na região ali de Água de Meninos ali, bem conhecida para quem conhece carro, de que o carro era imaculado. Não, o carro é imaculado quando a gente fala nunca teve nada, nunca repintura, nunca teve problema nenhum. E aí o carro pode avaliar que o carro é 100%, laudo cautelar aprovado e aquela coisa toda, e quando a gente começa a avaliação, a gente descobre que o carro é um carro que era de locadora, foi comprado em leilão e colocado dentro da loja para ser vendido, e ele estava sendo montado como um carro, digamos assim, top de linha da categoria e da marca. Então a marca tinha o modelo mais simples e é vendido para a frota. Ele só fez comprar esse modelo e comprar os acessórios e colocar lá, e colocou no showroom como um carro top de linha. E não era um carro de frota, usado em mineradora. Então mineradora bem surrado, estava lá. E também já tive a oportunidade de entrar numa loja muito premium, tá? Na região de Lauro de Freitas. Um carro vendido a R$ 149.990. Meu cliente de Santa Catarina, tá? Tava comprando esse carro à distância, me contratou para que eu pudesse avaliar, botar num guincho e mandar para ele. E ele já estava fechando a venda. O sinal já estava como gerente da loja. Emoção, né? Emoção. Tava com o sinal já na conta da loja. E eu fui fazer a avaliação do carro. E na avaliação do carro eu descobri que todo o conjunto de refrigeração do carro foi trocado. Radiador, mangueiras, válvulas, os pneus estavam carecas por dentro, escondido. Que é uma dica também para quem está em casa. Quando for comprar um carro, faça a avaliação minuciosa dos pneus. É muito comum eles inverterem a posição dos pneus. A parte de fora, com laranja, rasgos, bota para dentro,
e o que está para dentro bota para fora e você não vê. E nesse caso, eu precisei entrar por baixo do carro para poder identificar. Eu ouvi isso e eu fiquei com a raiva de uma pessoa que me sugeriu, porque, enfim, uma dessas viagens para o interior, caí num buraco e fez uma laranja no meu pneu. E aí, quando eu estacionei, que eu olhei e vi a laranja, eu falei, caramba, uma laranja, vou ter que trocar o pneu. A pessoa, que nada, pô, isso aí você bota pra dentro e tá tudo certo. Tipo, eu não tenho uma preocupação estética com a laranja, eu tenho uma preocupação com a segurança. Aquele ali é um ponto concentrador de tensões que qualquer, digamos assim, força maior, sobrecarga maior que o Estoura. pneu tem que aguentar, estoura. E aí é risco da minha segurança mesmo, então não faz sentido algum. Então, tá pra dentro, tá pra fora, eu não ligo, eu quero o pneu dentro das condições adequadas nas quais ele foi projetado. E aqui fica uma dica até o pessoal que está em casa quando for comprar o carro, quando for avaliar. O pneu ele tem dois lados, outside e inside, tá? Observe sempre os dois lados para que não existam laranjas nem rasgos ou até ressecamento desses pneus. Você vai comprar o carro e observou isso, solicite imediatamente a troca. Se você comprar um carro com esse tipo de característica e você for pegar a estrada, após esse pneu aquecer ou em qualquer regime de buraco, ele pode estourar com você e aí é uma sua vida, é segurança para você que vai estar ali colocado em jogo. Exato. Tem outra questão também, que são as ranhuras, digamos assim, o desenho do pneu. Os sulcos do pneu. Exatamente. O que é que acontece? Tem alguns que são simétricos, tem alguns que são assimétricos. E isso faz com que seja diferente o escoamento de água ao passar pelo Perfeito. pneu. O pneu, quando passa por uma superfície molhada, para ele não aquaplanar, ele meio que tem esses desenhos para tirar a água do caminho e ele se manter estável ali na pista. Se você monta o pneu errado, por uma questão às vezes até de esconder uma bolha, você está prejudicando toda a segurança no escoamento de água. Para você aquaplanar é rapidinho. Então isso é perigosíssimo. E também, João, bom, seu posicionamento foi excepcional. A observação dos pneus no momento da compra, ela tem que ser feita justamente nesse sentido. Comprar carro com pneus diferentes é um risco. Porque muitas vezes você está rodando e está sentindo o carro um pouco mais pesado para a direita, pesado para a esquerda, gasta mais o pneu traseiro ou dianteiro. Em alguns momentos é o pneu que está errado. Então quando você for comprar o carro também é muito importante comprar os 4 pneus iguais. Eu vejo muito, a pessoa, sei lá, compra um carro zero ou ali seminovo que nunca trocou os pneus, beleza, tá usando, de repente surge uma laranja ou rasga o pneu ou pelo próprio desgaste chegou o momento de trocar e ela fala, poxa, o pneu original é muito caro, tá, sei lá, R$1.000. Eu vi um Xing Ling ali que tá 450, eu vou colocar aquele ali, é um só, e aí mata o carro. E às vezes é uma economia até burra, porque tá prejudicando sua segurança, e às vezes um pneu que você rodaria talvez 50 mil quilômetros, a depender de como você dirija, você só vai rodar 20, 25, mesmo assim vai pegar uma chuva, não vai ter estabilidade. Assim, pneu é uma coisa que quem gosta de carro, quem gosta de dirigir, entende, acho até que é o meu caso, você sente muita diferença na hora. Então, assim, eu pego um carro assim, que tá com pneu ruim, eu já quero deixar de dirigir. E para mim, João, que vim de fábrica, de chão de fábrica, e trabalhar em setor de testes, nem momento nenhum, desde o início até o final, se troca o pneu do carro. Se estourou, como já estourou em diversos testes, ou é substituído pelo mesmo modelo. Exato. Não se bota um paralelo, não se bota um de outra marca, 3 de um e 2 de outra, ou 2 de outro, como acontece muitas vezes. Primeiro se desgasta os pneus dianteiros e as pessoas têm costume de pegar o traseiro, jogar na dianteira ou fazer o famoso X. Mas colocam de marcas diferentes. Não. Troca pelo mesmo que o carro veio desde fabricação. Mas o Elton, eu não sei hoje, o carro é seminovo, eu não sei mais. Pesquisa, vai no Google, dá uma olhada qual é o pneu que foi construído para aquele carro que você está comprando. Exato. Às vezes tem até mais de um, né? Sim. Mais de uma marca, mas com as capacidades adequadas para as quais o modelo foi projetado. A gente entende que o preço, muitas vezes as pessoas vão buscar preço. Sim. Né? Mas se for fazer um cálculozinho, muitas vezes, de consumo, suspensão, conforto... E segurança? Qual o preço segurança da segurança principal, se paga. Exato. Bom, maravilha. Então você está nessa área de consultoria automotiva, o papo é tão legal que a gente acaba indo para um lado, indo para o outro, falando de pneu, falando de loja, falando de reparo, que é o dia a dia do consultor automotivo. Mas o que é que, imagino que seja isso, mas o que é que te deixa mais satisfeito dentro da sua nova profissão? O que é que você olha assim e fala, poxa, isso faz valer a pena meu dia a dia aqui, meu trabalho com esses clientes, o que é que te move no seu dia a dia? Com toda certeza, é ver no olhar dos clientes a felicidade.
né? É Uhum. dizer assim, cara, era isso que eu estava buscando, né? A realização dos sonhos. É muito comum a gente encontrar pessoas que já passaram por diversos problemas anteriores com carros, tiveram experiências ruins. E aí quando a gente senta, porque a consultoria ela é muito mais do que só avaliar o carro. Quando o cliente chega até mim para fazer essa contratação, eu me preocupo primeiro em sentar com o cliente para ouvi-lo. Uhum. Então, depois que eu ouço e entendo suas necessidades, eu vou apresentar dentro do mercado o portfólio com diversos veículos, várias opções, e em alguns momentos consigo mudar até a ideia original que ele tinha. Consigo mostrá-lo e convencê-lo que existem outros modelos que podem se encaixar melhor. E aí, quando o cliente, ele já dentro lá da nossa consultoria, ele já entende nessa reunião o produto, ele já começa a internalizar que, cara, é realmente isso que eu preciso, e começa a se idealizar no carro, começa a se imaginar no carro, viajando, curtindo, lavando o carro. E aí, quando eu entrego o carro ao cliente, que ele olha o carro, o sorriso, sabe, a felicidade, que a pessoa não consegue se conter. Você vê a felicidade na pessoa. E aquela desejo de externar para você, Elton, muito obrigado. Cara, sensacional. Nunca imaginei que a consultoria poderia ser dessa forma. Carro que eu não vou ter dor de cabeça. E principalmente no pós-venda. Quando o cliente me procura, primeiro, para dar um feedback positivo e segundo, para, digamos assim, me indicar para um outro cliente ou até mesmo para me dar um feedback. Elton, olha, você pode fazer assim, pode fazer de outra forma. Então, eu acredito que o que me motiva, o que é o meu combustível, é justamente isso, é o trato humano. É ver na pessoa a realização e, claro, depois esse relacionamento com o meu cliente. Bacana. Enquanto você falava, eu pensava que, poxa, para o cliente que já vê valor nesse serviço, né, que vê que faz sentido ter um profissional avaliando o carro, cuidando do pós-venda, interagindo ali, passando informações relevantes, bacana. Mas para o cliente que acha que é um custo a mais que ele não tinha e que talvez seja desnecessário. Por exemplo, poxa, eu quero comprar um carro, ok, seminovo. Eu ia numa concessionária, talvez uma multimarcas ou até a parte de seminovos da concessionária. Gostava do carro, eu mesmo olhava ali, impecável, a pintura toda ok, o carro tá todo direitinho, os bancos, o volante, tudo aparentemente impecável. O vendedor me falava que tem laudo cautelar aprovado, beleza, eu fecho a negociação e tá Sim. tudo certo. Por que eu vou contratar o Elton, ter um desembolso que para muita gente é um valor relevante, se eu não precisava desse dinheiro? Então acho que muita gente acha que talvez seja um jogar dinheiro fora. Como é que você enxerga isso, né? Onde é que está o grande valor do seu trabalho se a pessoa poderia fechar essa negociação sem esse profissional? A consultoria automotiva, ela tem três pilares: transparência, Uhum, ali a confiança e também o que a gente costuma sempre dizer o que falta no mercado hoje em dia, que é a questão da transparência em relação ao produto, uhum, tá? Do cliente olhar para o produto e ter certeza do que está comprando. Vou dar um exemplo com às vezes quando o cliente me pergunta em relação ao Elton, por que contratar consultoria automotiva? Em um setor de imóveis, né, numa empresa de imóveis, existe o setor de novos e avarias. Você acha justo você comprar um produto do setor de avarias e do setor de novos pelo mesmo preço? É mais ou menos isso que a consultoria automotiva, ela no bruto, ela no popular, ela tenta mostrar. 90%, eu vou arriscar até 99% do mercado de seminovos hoje, você tem avarias nos carros. Até por uma questão de custo, você vai comprar um carro já avariado, você vai consertar e botar para vender. Então, muitas vezes, você está comprando um carro que tem alguma avaria. Então, essa é a pergunta que a consultoria automotiva faz. Você acha válido pagar o mesmo preço em um carro que nunca teve nenhum tipo de sinistro, em outro carro que já teve e foi recuperado? Pô, Elton, mas como eu vou descobrir essas avarias? A consultoria ela traz essa transparência. Lembra dos pilares que eu falei no início? É justamente essa transparência que ela traz. Em mostrar para o cliente, né, onde foi avariado, que peça foi trocada, o que molde, porque muitas vezes você não vê. perfeito. Eu vou dar o meu depoimento pessoal. Eu acho, particularmente, o preço dos carros 0 km muito alto. E a gente percebe que ao sair da concessionária cai demais, né? Você já tem uma depreciação grande. E muita gente compra carro e passa pouquíssimos meses usando, e inclusive
a quilometragem é baixíssima. Eu Sim. fico impressionado como algumas pessoas compram um carro e vendem esse carro antes dos 10 mil quilômetros rodados, sendo que eu faço isso em 6 meses. Então, como assim a pessoa comprou um carro, ficou um ano e meio, rodou 8 mil quilômetros, o carro está impecável e essa pessoa já quer vender. A pessoa só quer, talvez, o último modelo, é uma pessoa Existe isso também. mais agoniada. E eu penso assim, poxa, de repente essa pessoa comprou o carro por 150 mil, tá vendendo por 120 e o carro tá impecável. Mas como é que eu vou saber se tá impecável ou não? Então, eu sempre achei financeiramente que faz mais sentido você comprar um seminovo que esteja impecável. Perfeito. Mas a minha segurança estava em como é que eu, leigo no mercado automotivo, vou saber se de fato esse carro está impecável ou se esse carro foi batido, ficou parado um tempão aguardando uma peça, foi recuperado, tá ali aos Ótimo meus pensamento. olhos impecável, mas eu não tenho certeza. E aí? E aí, nesse caso, faz sentido ou não pagar algo que seria talvez 1% do custo do custo carro do carro. numa consultoria para ter certeza de que eu estou levando um carro em perfeito estado pagando talvez 30 mil reais a menos do que eu estaria pagando se fosse zero. Ah, mas zero está na garantia, você tem certeza que o carro tá bom. E se eu tivesse a certeza de que o carro tá bom e se o carro ainda estiver na garantia, seminovo e eu pagando 20, 30 mil reais a menos? E nada assegura ao cliente, ao consumidor, João, que o produto 0 km não tenha vícios. Ah, ainda tem isso. Existe dentro da engenharia um negócio chamado curva da banheira, que mostra que a maior chance de um equipamento falhar é no início da sua vida ou então quando ele já está mais lá no final da sua vida útil. Sim. Né? E quando ele está ali no meio, a chance de falha é muito pequena, porque se fosse para ocorrer alguma falha, ela já teria sido descoberta no início. A gente tem uma regra, uma lei que a gente brinca na consultoria automotiva, que é o primeiro mandamento da consultoria automotiva é não comprar lançamento. Então, qualquer lançamento, o laboratório hoje é a rua. O ratinho branco é o consumidor. Apesar de ter todos esses testes de fábrica, né, nos quais você mesmo trabalhava, Sim. nem tudo é pego naquele momento, outras coisas só serão descobertas na mão do consumidor final. E aqui vai uma polêmica. Opa. Mesmo os produtos que são descobertos, né, os vícios, os problemas, muitas vezes a briga das montadoras para lançar o carro mais rápido, de uma forma muito mais, digamos assim, um time muito mais simples, tem problemas que são ignorados, tá? Tem problemas que Lança são... no mercado assim mesmo. Foi identificado, mas eles, cara, eu preciso lançar o carro, lançar o carro. Então vai pro mercado, depois que der problema lá, a gente volta pra cá pra consertar. Os recalls, famoso recall. Tem uma questão comercial muito forte ali de tentar achar uma janela de lançamento adequada para poder vender mais, onde você tenta escapar dos concorrentes mais fortes, não fazer um lançamento junto com uma outra marca que possa roubar vendas do seu veículo. Então tudo isso é pensado e muitas vezes por conta disso o lançamento é antecipado, o carro não está 100% ajustado e o consumidor que paga. A mesma coisa. Vocês imaginem aí, a BYD, como uma empresa enorme como é, a força que ela está chegando aqui no nosso país, no nosso estado, a capacidade que ela tem, né, de entregar esse volume de veículos. Vocês realmente acreditam que essa falha da falta de peças não foi algo assim que eles já tinham dentro do planejamento, que eles não sabiam que isso poderia acontecer depois do carro lançado? Eles já sabiam. Só que a pressa para lançar, o momento, o time do mercado para lançar o carro foi extremamente assertivo. Tanto que o mercado está de cabeça para baixo por conta da BYD. Chegaram para mudar o mercado. É como eu falei, o vício eles já identificaram, vai dar problema. Porém, precisamos lançar o carro. Lança o carro e depois a gente resolve. Exatamente. E depois conversa com o cliente, se ajusta e tá tudo certo. Exato. Não vamos perder a venda. E a gente vai fazer um próximo episódio falando sobre carros, mas um dos reflexos, ao meu ver, dessa entrada da BYD, né, no mercado, aumentando a concorrência, já foi o preço do Tiggo 7. Né, que tem feito um maior sucesso pela questão de preço de fato. Perfeito. Carro que entrega muito num preço super competitivo. Mas já chegando para o final desse episódio, e aí você detalhou bastante sobre a consultoria automotiva, queria falar um pouco do projeto Carros e Finanças, que é esse nosso podcast, o perfil no Instagram. Eu queria saber de você qual foi a ideia para esse podcast, ou o que é que você quer trazer para agregar o público que acompanha o perfil, que assiste o podcast, o que é que o Elton vai passar de informações lá? Maravilha. Nós entendemos que carro é o sonho.
né? A gente sonha com o carro. Quando a gente vê a ideia do lançamento de um veículo, comercial de um veículo, a gente desperta em nós esse sonho. Assim também como as finanças, é algo muito importante, né? A gente se organizar. Então, o meu ponto, tá, de soma para o projeto é justamente trazer essa transparência, tá? É trazer para vocês essa clareza em relação ao mercado automotivo. Que carro comprar, como comprar, o momento correto, o lançamento, o modelo. Trazer para vocês uma ideia mais clara de como avaliar um carro, como olhar este carro, como ter uma segurança quando parar de frente para o vendedor, quando ele tentar ativar alguns gatilhos em vocês, e vocês não comprarem o carro por emoção, e sim pela razão. Estou comprando porque eu preciso da mala do tal tamanho, do carro com tal potência de motor, valor. Então a minha ideia dentro do projeto Carros e Finanças é trazer para vocês toda essa bagagem que eu venho trazendo desde a época como motorista mecânico de teste de uma montadora para o projeto, para que vocês possam comprar um carro com mais segurança. São coisas que eu imagino que a pessoa fala, mas isso eu poderia olhar na internet. Até poderia, mas as pessoas têm um dia a dia tão corridos. Por exemplo, eu estou ali lidando com os meus clientes, fechando os meus negócios. Eu não tenho como passar o dia pesquisando qual o problema crônico de todos os carros que eu estou pensando em comprar. Por exemplo, como é que eu vou saber que o T-Cross tem um problema de trinca no eixo traseiro? Beleza, talvez por olhar o T-Cross eu já soubesse, mas de uma gama grande de carros, saber exatamente o que cada um apresenta de defeito ao longo do tempo, o que cada um tem de preço de revenda, enfim, as vantagens e desvantagens de cada um, isso é muito complexo, né? Isso demanda realmente uma atenção e uma experiência e uma pessoa que está ali realmente trocando informações com lojistas, com consumidores, com frotistas, etc. Então... Exato, assim, são posicionamentos que nós vamos mostrar dentro do nosso projeto Carros e Finanças para que o cliente, né, o consumidor, ele tenha comodidade, é o primeiro ponto, né? Ele não precisar estar se deslocando, como você bem colocou, estar visitando concessionária por concessionária, entregando o seu telefone para diversos vendedores, tendo o telefone aquela agonia que é para comprar um carro novo. E segundo, é justamente essa transparência. Cara, eu estou tranquilo, eu olhei o carro, eu sei o que esse carro tem, o que esse carro não tem, o que ele vai ter, o que ele pode me apresentar, a colocação dele no mercado ao longo do tempo. Então, é essa a principal ponto da consultoria. E aí eu vou lançar outra polêmica aqui, principalmente no Brasil, as pessoas compram o carro por estética. Sim. E aí você vê um carro, por exemplo, o Taos, que é super elogiado pela crítica como um carro muito confiável, um motor, um powertrain muito confiável. E o carro vende mal em relação a concorrentes. E você vê um Compass, que faz parte ali do grupo Stellantis, cheio de problemas crônicos, cheio de ações no Ministério do mercado. Exatamente, o Ministério Público com várias ações contra o grupo. E as pessoas se acabando de comprar Compass porque é um carro que tem um acabamento realmente melhor, que as pessoas acham mais bonito. E o Taos as pessoas acham um carro sem graça, e aí não compram. Mas um carro extremamente confiável, um carro muito bom de dirigir, por sinal, mas é fracasso de vendas. Assim, a questão do Compass, eu vou muito por uma questão de, digamos assim, boca a boca. Acabou que a fama do Compass foi no boca a boca. Né? Ele realmente tem uma posição, uma dirigibilidade um pouco maior, e o brasileiro ele vai muito por estética, como você bem colocou. É um carro bonito. Sim. Porém, como consultor automotivo, eu digo, é um carro que infelizmente não vale o preço que é cobrado, e na minha opinião é um carro que não deveria nem estar mais no mercado. É um carro que deveria ter sido substituído, como o próprio Ministério Público já sinalizou. O Taos, no contrário, né, está na contramão disso aí. Tá? É um carro que esteticamente, na minha opinião, é mais bonito do que o Compass. Eu gosto apesar dele, de o Compass ser mais robusto, né? Passar uma ideia de SUV realmente. Mas o Taos ele tem uma construção, uma harmonia muito maior do que a do Compass. O desenho do carro é mais harmonioso. Aos olhos ele salta melhor do que o Compass. O Compass chama mais atenção por ser maior. Mas o Taos, os desenhos do carro é mais, digamos assim, mais agradável aos olhos. O Taos lembra um Tiguan. Mas se você olhar pro Compass, você não consegue imaginar mais carro nenhum. Na linha Volkswagen você vai dando fermento, né? Você pega o T-Cross, bota um pouquinho de fermento, vira Taos, bota um pouquinho de fermento, vira Tiguan. Você vai subindo um pouquinho de degrau, você vai se imaginando. Eu acho que, claro que isso também faz parte da ideia construtiva do carro. É identidade visual, claro. Exato. Já o Compass, não. Dali você vai para onde? Você vai para um... Commander agora, né? que está apresentando diversos problemas crônicos também. Exatamente. Não, beleza, a gente vai fazer um episódio só falando sobre carros. Por sinal, a gente vai gravar agora. Maravilha. Mas, enfim, esse episódio vai ao ar primeiro. Achei super interessante, né? As pessoas
que te virem nas redes sociais, saberem um pouco da sua história, o que te fez chegar até aqui, toda a sua experiência. Afinal, quem é esse cara que é consultor automotivo? Será que eu posso confiar? Será que ele tem experiência? Será que de fato vale a pena o serviço que eu estou pagando para ele fazer ou não vale? Estou jogando meu dinheiro fora? Não estou. Então as pessoas a partir de agora vão saber quem é você de fato, vão ter mais segurança, sabem que podem contar com você no pós-venda, e aí meu pós-venda até o momento tem sido vitalício, desde que eu comprei meu carro eu encho o saco de Welton quase toda semana perguntando alguma coisa. É um parceiro meu. Boa. Então, pô, show de bola, gostei bastante desse episódio. Eu queria deixar um espaço para você fazer algum comentário, de repente alguma pergunta que eu não tenha feito, algo que você ache relevante mostrar para quem nos acompanha. Não, na verdade é um sentimento mesmo de gratidão. Uhum. Lá atrás, quando eu iniciei o projeto, a minha intenção foi justamente trazer algum impacto positivo para a vida das pessoas, assim como fazia na vida dos meus parentes e amigos, onde eu conseguia enxergar neles a gratidão, né, por estar comprando um carro de uma forma segura. Hoje eu consigo ver isso no olhar dos meus clientes e até o próprio João hoje, que é um amigo, um irmão meu, e ter mesmo esse sentimento de gratidão, né, estar aqui hoje no projeto Carros e Finanças é algo que surgiu a partir da nossa amizade. Estamos construindo com muito carinho, estamos construindo com muita dedicação. É algo que está sendo assim um tijolinho, né, por cada etapa, aos poucos, mas é algo que está trazendo para a gente um prazer muito grande. Primeiro, para desenvolvimento, né, dessas nossa característica de fala, trazer mais informações para vocês e, claro, dar esse impacto na vida das pessoas, em saberem que elas têm um canal, têm um perfil, têm profissionais que podem ajudá-las a construir desde o seu momento financeiro até a escolha do veículo. Então, a palavra que eu deixo para quem está nos ouvindo do outro lado é: vocês não estão sozinhos. Não vão para o mercado automotivo nem financeiro de qualquer forma. Vocês têm profissionais aqui que vão estar 100% voltados para ajudar a vocês. São 10 anos de consultoria automotiva, mergulhado nesse cenário, todos os dias avaliando o carro, batendo papo, estando com lojistas, com clientes. Então não é achismo, tá? É certeza. Então a mensagem que eu deixo é: vocês não estão sozinhos. Precisaram de ajuda? Nos procura nas nossas redes sociais, tem os nossos contatos e estaremos lá disponíveis para vocês assim que vocês precisarem. Inclusive é uma satisfação enorme para a gente responder caixinhas de pergunta quando Perfeito. alguém deixa um comentário, responder alguma pergunta que a pessoa coloca ali nos comentários de um reel, de uma postagem que a gente faz, num history que a gente publica. Perfeito. Então a gente busca responder todos, né? Talvez em algum momento o volume fique tão grande que fique inviável, mas enquanto for possível, meta. Exatamente, enquanto for possível responder todos, a gente responde todos. Essa interação a gente acha extremamente gratificante, tá? Assim, um conceito que a gente quer de ser o oposto de alguns vendedores que fecham um negócio ali e acabou, não quer mais saber, botou a comissão no bolso, já foi. Não, a gente quer estar do lado, construir um relacionamento de longo prazo, acompanhar o cliente em outros negócios, ajudá-lo com outros carros ou com outros investimentos, enfim, algo que seja perene, né, ali para a vida. Então é o nosso grande objetivo, é minha ideia também nesse projeto e a gente está aqui, como o Elton colocou super bem, né? Contem com a gente. Se você gostou desse vídeo, é muito importante para o crescimento desse canal. Você dá o like aqui no vídeo do YouTube, você curtir as publicações do Instagram, você salvar, encaminha para o seu colega que de repente quer comprar um carro ou quer ter um pouco mais de conhecimento sobre a área, quer se tornar um consultor automotivo, quer conhecer um pouco mais do mercado financeiro, que é minha área. Então compartilhe esse vídeo, nos acompanhe. A gente está super aberto também a sugestões. Poxa, João, gostei daquilo, não gostei daquilo. Mande a crítica, sugira um tema. A gente está super disposto a criar temas aqui, trazer convidados da área. Então a gente vai crescer muito, mas a gente quer crescer muito com vocês e para vocês, né? Não é fazendo o que a gente acha legal, mas o que de fato é bom para vocês. Beleza? Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui nesse episódio. Até a próxima. Forte abraço, pessoal. Valeu!